Olá pessoal, é muito bom estar mais uma vez com vocês e aí propondo mais uma aula para a gente ter alguns conhecimentos enquanto a gente não pode estar lá presente na FAT. Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que vocês tenham condições de ter contatos, mesmo que sejam telefônicos ou contatos próximos, para que a gente possa acabar de enfrentar essa pandemia. Eu acredito que essa vacina, seja lá qual for, mas a vacina mais promissora para nós é a de Oxford, deve estar sendo liberada para nós aí entre fevereiro e março. Porque não adianta a gente correr e fazer coisas sem os resultados comprovatórios. Né? Vacina é uma coisa que precisa de muito estudo, muito tempo para comprovar que ela não tem efeito colateral. Não é só a questão de formar resistência, mas sim as consequências. Então, eu acredito que em março a gente já esteja sendo vacinado. A gente vai falar hoje sobre artrose, é uma coisa muito comum para nós, a partir dos 50 anos, dependendo do que a gente fez com o nosso corpo. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do famoso bico de papagaio, que na realidade é um calo na coluna, de tanto ela bater osso com osso, ele forma esse biquinho aí. E tem uma outra coisa que chama atenção aqui, é esse B que a gente fala que é a diminuição do espaço intervertebral, e aí seria de qualquer outra relação, quando a cartilagem some e aí começa a bater osso com osso, e aí a gente vai ter a clássica artrose mesmo, né? E aí começam a surgir os problemas. Então a gente vai passar para vocês, vamos ver se a gente consegue dar uma boa orientação. Então a artrose é uma doença na qual ocorre uma degeneração e a frouxidão da articulação, o que causa sintomas como inchaço, dor e rigidez nas juntas e dificuldade para realizar movimento de qualquer dessas juntas. Então aqui é um exemplo clássico que dá mais famosa e da que tem mais presença, que é a artrose de joelho. Então nós temos aqui uma cartilagem íntegra, ligamento íntegro, espaço íntegro, que são os discos, discos, os meniscos, desculpa, de joelho. E aqui desse outro lado você vê essas falta de continuidade, que é o que? São as lesões da cartilagem que começa a dar contato osso com osso, deposição de cristais, depois processos inflamatórios, inchaço, edema. Então esse é o quadro clínico característico de uma artrose. Essa é uma doença degenerativa crônica, ou seja, ela não tem cura de uma forma em termos clínicos, que não tem cura, mas que pode ser tratada através do uso de remédios que aliviam a dor, inflamação e através da realização de exercícios diários de estimulação e fisioterapia, que acabam controlando e retardando o desenvolvimento da doença. Nesse período que nós tivemos aí parado, com tudo parado, muita gente estava fazendo fisioterapia, foi bloqueada. E a gente precisa começar a ter essa disciplina, essa vontade de fazer exercícios em casa, independente de estar fazendo numa clínica ou não. Então, a partir do momento que a gente aprendeu, vamos lá e vamos fazer, porque a gente precisa realmente fortalecer os músculos para dar sustentação. Quais articulações mais afetadas? Articulações que sustentam o peso do corpo, como as do quadril e do joelho, provocando dor e dificuldade em caminhar. Essas são as clássicas. Daí a gente pode ter nas mãos, nos dedos, nos ombros, no tornozelo, mas a que sustenta o peso que é o problema. E aí a gente tem que tomar mais cuidado, né? Os principais sintomas da artrose incluem dor na articulação afetada, dificuldade de realizar os movimentos, inchaço e rigidez. Além disso, com o progredir da doença, começam a surgir algumas deformações na região das articulações afetadas. Elas acabam ficando mais inchadas, elas começam a ficar mais deformadas. O diagnóstico da artrose, realizado pelo ortopedista ou reumatologista ou por um clínico, através da análise e observação de sintomas de dor, inchaço, rigidez, dificuldade em movimentar a articulação. A partir desses sintomas, o médico pode suspeitar de artrose, pedindo então a realização de um exame de raio-x ou URG, que é o mais comum e mais prático e definitivo, uma ressonância magnética para confirmar o diagnóstico. As causas de artrose podem ser diversas causas. As causas podem incluir desgaste natural das articulações causado pelo próprio envelhecimento natural. E aqui tem uma coisa importante para lembrar vocês. A mulher ela tem a artrose mais precoce que o homem normalmente por causa da menopausa. Então a falta do estrogênio afina a cartilagem. O uso de terapia hormonal mantém essa cartilagem íntegra, então ela acaba retardando as artroses, principalmente de quadril e de joelho. E o homem, ele vai ter isso daí por outra coisa já, por excesso de peso, excesso de trabalho, atividades com sobrecargas, atividades com repetição de movimentos, né? Esportes também que acabam tendo sobrecarga repetitivamente, acabam dando problemas de articulação.
fraqueza na parte superior das pernas, atividade nas quais é necessário agachar ou ajoelhar repetitivamente. Então a gente vê muito isso também, o pessoal que lida com agricultura, aquele pessoal que faz a parte de verduras, né, que eles agacham e levantam muito. Excesso de peso que provoca um maior desgaste, especialmente nas articulações da perna ou da coluna. E traumatismo como fraturas, torções ou pancadas que afetem a articulação. A questão do peso é muito importante, porque cada quilo que você ganha, a sobrecarga é multiplicada por 10, por quê? Por causa da própria ação gravitacional. Então, pessoas jovens, às vezes, aí, com 25 anos, mas que estão com sobrepesos ou obesidade mórbida, já têm artrose de joelho, já têm artrose de tornozelo. Além disso, também é importante ter em consideração o histórico familiar de artrose, uma vez que essa doença tem uma certa origem genética. Não esquecendo também que esse problema, embora seja comum em todas as idades, ele surge mais facilmente após os 50 anos de idade devido ao envelhecimento natural do corpo. Então, tanto homens quanto mulheres começam a ter problemas a partir dos 50 anos. E o tratamento, como é que ele é? A artrose é um problema que não tem cura. Então, o seu tratamento baseia-se na utilização de remédios anti-inflamatórios e analgésicos para reduzir a dor e inflamação das articulações, e na realização de fisioterapia, exercícios ou hidroterapia. Os exercícios sem impacto são os mais usados para fortalecimento da articulação, da musculatura e dos ligamentos. A fisioterapia e os exercícios devem ser realizados diariamente para que se mantenha a movimentação da articulação. Esse é um problema sério. Quanto menos você movimenta, maior problema você vai ter com a articulação. Fortalecem e melhoram o seu movimento. Além disso, durante as sessões de fisioterapia, poderão ser usados aparelhos eletroestimuladores e de ultrassom, que estimulam a articulação, diminuem a inflamação, facilitam a cicatrização e controlar a dor. Nos casos onde a artrose está relacionada com excesso de peso, os pacientes devem também ser acompanhados por um nutricionista de modo a iniciar uma dieta para a perda de peso. Quando existe má postura, deve ser feito pelo fisioterapeuta uma reeducação postural global, de forma a diminuir as compensações e dores geradas pela má postura. Aqui o Pilates é uma excelente indicação, que ele, além de ser um exercício de alongamento e fortalecimento muscular, ele é um exercício de postura. Outra coisa que tem sido feita hoje, principalmente em pacientes jovens, é a cirurgia bariátrica para tirar o peso, porque não tem como recuperar uma articulação em pacientes com sobrepeso. Geralmente esses tratamentos são suficientes para o controle da artrose, porém nos casos mais graves, onde não existe melhora e quando a dor permanece, pode ser indicada a colocação de uma prótese articular. Uma das principais formas de tratamento é a prevenção da artrose. Para isso existem alguns cuidados que devem ser seguidos, que incluem evitar excesso de peso, manter uma boa postura corporal, evitar o levantamento de pesos, principalmente na região do ombro, evitar a realização de exercícios repetitivos. A gente tem que ter muito cuidado. Todas as pessoas que têm algum tipo de atividade repetitiva, elas têm que fazer o alongamento pós-atividade repetitiva. Isso aí quem já viu ou participou daquelas semanas de saúde na CIPAT, né, eles sempre falam sobre os exercícios laborais, que é, na verdade, fortalecimento muscular para dar um alívio para a própria articulação. Evitar a realização de trabalhos forçados. A artrose é uma doença degenerativa crônica, não existindo, portanto, isso um bom prognóstico da doença, servindo os tratamentos para aliviar a dor e a inflamação, retardar o progresso da doença, melhorar a movimentação e a qualidade de vida. Como identificar e tratar a artrose do joelho? O joelho é o que mais tem, depois vem o quadril. Então, a artrose do joelho é um tipo de comprometimento grave dessa articulação que provoca sinais como dor no joelho após os esforços, melhora com o repouso. Numa fase mais avançada, as dores podem impedir o indivíduo de dormir à noite, rigidez ao levantar da cama de manhã ou após longos períodos de repouso. Geralmente passa após 30 minutos ou quando começam as atividades normais do dia a dia. Quer dizer, você vai fazendo o seu caminhar, andando, fazendo algum alongamento, ele vai ficando mais aliviado, porém com dificuldades também. Presença de estalos ao movimento ou crepitações, que na verdade é por causa do processo inflamatório e depósito de calcificações. Inchaço e calor, geralmente na fase inflamatória. Você tem, às vezes, fica avermelhado ou mesmo quente. Sensação de aumento de tamanho do joelho pela inflamação, devido ao crescimento dos ossos também, que na verdade não é bem um crescimento, é um depósito de cálcio ao redor do joelho. Movimentos mais limitados, especialmente esticar o joelho totalmente. Dificuldade em apoiar a perna no chão. O pessoal de manhã para levantar é horrível, ou mesmo como de repente você pega uma coisa e vai apoiar nessa perna, e aí a dor ela é muito intensa. Músculos da coxa mais fracos e mais atrofiados, quanto menos eu tenho força muscular, mais dor articular eu vou ter.
e nesses casos é muito comum que os dois joelhos sejam afetados, mas seus sintomas podem ser diferentes de um para o outro, isso se deve ao grau de comprometimento de cada articulação. Fora o que você começa a compensar, onde dói menos você joga mais o peso. Se dói menos no da esquerda, você joga o peso para a esquerda. Se dói menos no da direita, você joga o peso para a direita. Com o passar do tempo, o desgaste do joelho vai piorando e começam a surgir sintomas como deformidades da articulação e muitas dores, fazendo com que o paciente tenha dificuldade para andar e maior tendência a mancar. Então, o joelho normal ele é íntegro, ele tem essa proteção toda da cartilagem, que é essa parte envolvendo aqui, aqui é a patela, né? Aqui você tem os meniscos. Isso aqui é tudo cartilagem, isso aqui é tudo amortecedor. O que acontece com a artrose? Ele perde toda essa proteção de cartilagem, ele passa a não ter um disco mais eficiente. E aí nós somos obrigados a colocar uma prótese. E o que é a prótese na realidade? É um intermediário entre as duas partes ósseas. Então você não tem mais osso com osso, você tem uma placa com outra placa metálica que ela faz o movimento de articulação sem nenhuma dor. E aqui, por favor, tire um preconceito. A maioria das pessoas tem medo de colocar prótese e retardam a colocação de prótese. Eu acho que quando ficou definido que você não consegue mais andar, que o seu joelho não tem mais recuperação, eu acho que vale a pena de falar com um ortopedista para uma prótese, porque a qualidade de vida é outra. Você, em 60 dias, é uma outra pessoa. Você começa a andar normalmente, movimentar o joelho normalmente e tem um ganho de qualidade de vida expressivo. Antigamente nós tínhamos problemas nessas cirurgias porque ficava muito tempo acamado, hoje já não fica mais, o pessoal já tem toda uma técnica diferente. Eu falo isso pela própria experiência da minha mãe, que eu acompanhei o processo todo, a dificuldade que ela teve durante 5, 6 anos, e aí na hora que nós propusemos ela topou e depois que ela fez ela falou devia ter feito antes. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que realmente se não dá mais, se eu estou sendo extremamente inibido, eu acho que a gente tem que partir para a prótese de joelho ou de quadril ou qual for a necessidade. O que pode provocar essa alteração? As principais causas da artrose no joelho pode ser desgaste natural do próprio envelhecimento, estar muito acima do peso, esse é um outro problema nosso no envelhecimento, porque nós diminuímos atividades físicas e acabamos comendo mais do que a gente precisa, então o sobrepeso vai piorar a artrose de joelho. Traumatismo direto, às vezes como a gente cai, pode uma caída, bater de frente com o joelho, você vai fazer uma lesão, ou doença inflamatória associada ao uso indevido da articulação. Então, se eu tenho uma doença de uma artrite, ela pode evoluir para uma artrose. Como identificar e tratar a artrose de quadril? O mesmo processo quase que do joelho. Artrose ou osteoartrite de quadril é um tipo de desgaste nessa articulação que provoca sintomas como dor no quadril, que surge principalmente ao andar. Né? Essa doença causa degeneração das cartilagens, é o mesmo processo. E ela geralmente acontece acima dos 45 anos. Ela só tem antes para quem tem sobrepeso. O tratamento deve ser indicado pelo clínico ou ortopedista e consiste no alívio dos sintomas com uso de medicamento e fisioterapia. A cirurgia pode ser feita, no último caso, quando não há melhora com o tratamento clínico, feito através da raspagem da parte inflamada ou da substituição da cartilagem. Tem dois tipos de substituição, né? Quando você não tem comprometimento da cabeça do fêmur, então você vai fazer na cápsula onde que o fêmur, na fossa onde que o fêmur roda, você vai colocar ali uma proteção para que não haja contato de osso com osso. E a outra é a prótese total. Então esse processo ele é nessa região, e aqui você não consegue mais andar ou nem apoiar, e aí nós temos que às vezes evoluir para aquela prótese, que é essa colocação de uma parte metálica, que ela entra tanto na parte do quadril como na parte do fêmur, e ela mantém o que? O movimento. Em termos de remédios, medicamentos analgésicos prescritos pelo médico, como dipirona ou paracetamol. Pode ser usado até 4 vezes ao dia para aliviar os sintomas. Quando os sintomas são muito intensos, pode ser feito o uso de analgésicos mais potentes, como o tramadol, codeína e morfina. Então, esses remédios à base de morfina, ele acaba tendo uma eficiência maior na dor e ele não compromete rim, que é um grande problema que a gente tem. Os anti-inflamatórios, como diclofenato, citoprofeno ou corticoides, como a prednisona, são indicados somente em períodos de piora dos sintomas e não devem ser tomados de rotina devido ao risco de causar lesão renal e úlcera no estômago. Então, o excesso de anti-inflamatório pode levar a úlcera ou a um comprometimento renal grave. Esse que é o medo. Ainda é possível utilizar suplementos como a glicosamina ou a condroitina. Isso daqui é uma coisa que alivia bastante, tanto para o joelho, como para o quadril, como para o ombro, para qualquer articulação na mão
É muito comum a gente ver isso hoje. Eu falo por mim mesmo, já tenho usado como prevenção e alívio das minhas dores por causa de fazer muitos exames e de digitar muito. Então ela tem um papel importantíssimo e ela é realmente ativa. A artrose no ombro é uma degeneração dessa articulação que gera sintomas como dor no ombro ao realizar determinado movimento, ou seja, o mesmo processo. E no ombro também, se chega um momento quando a gente não consegue mais mexer, nem pentear o cabelo, a gente tem que pensar numa cirurgia. A dificuldade em realizar qualquer movimento, sensação de areia na articulação do ombro, aqui como se estivesse raspando mesmo, estalidos no ombro durante os movimentos. Frequentemente essa lesão ocorre ao mesmo tempo que outras como tendinite e bursite, por exemplo. Lesões de ombro é para quem sempre fez muitos movimentos de repetição, tanto em homem como em mulher. As causas são as mesmas, o tratamento também é o mesmo, né? Só que lembrando alguns tipos de lesões, quem já teve, né, aquela lesão do manguito rotator, essa lesão dessas fibras aqui, isso aqui vai ser feita uma cirurgia para refazer essas fibras. Em alguns casos são feitas infiltrações e hoje estão se injetando substâncias semelhantes à cápsula que protege as articulações, né? Porém, chega um momento que é obrigado a fazer a mesma coisa de outras próteses de ombro, do joelho ou do quadril. Mas a condroitina também ajuda muito nessa questão de diminuição e alívio da dor, fora a fisioterapia. Bom, aqui só para lembrar, meus canais aí para vocês poderem curtir, se quiserem falar, mandar mensagem, a gente interagir, dar alguma orientação. A gente deve procurar os médicos que mais mexem com isso, seriam, no caso, os reumatologistas e os ortopedistas. E dentro da ortopedia hoje, uma coisa que fica bem claro, né, para nós é que existe especialista para cada coisa. Você tem um especialista de ombro, você tem um especialista de joelho e você tem um especialista de quadril. Eu operei com um grande amigo, um grande médico aqui no ABC, meu joelho, e foi o mesmo que operou a minha mãe, que operou o joelho da minha mãe, que é o Sérgio Mainini, que eu agradeço sempre a ele pelo cuidado e pelo profissionalismo dele, né? Mas mesmo assim você tem outros colegas que fazem isso e tem um outro pessoal que acaba mexendo só com o ombro ou só com o quadril. Espero que a gente tenha dado algumas informações positivas e que a gente fique esperto, se movimentar, fazer alongamento, dieta saudável, baixar peso, é fundamental. Essa pandemônio aí fez a gente adquirir aí 4, 5 quilos a mais do que a gente precisa. Então vamos atrás e baixar a dieta com açúcar, baixar a dieta com carboidratos, fazer mais uso de proteínas. Vamos trocar o docinho por gelatina, que é muito melhor para cartilagem. Trocar o docinho pelo mocotó, lembra o mocotó? Aquela gelatina de mocotó lá da infância, ou mesmo o mocotó que a avó fazia lá com os pés de galinha, ele é ótimo para isso, porque ele vai ajudar a repor um pouco a cartilagem das articulações. Um abração a todos, Deus abençoe e que a gente possa realmente sair vencedor logo, logo e em breve.